Bem-vindos ao programa Um Fato, Duas Visões. Hoje com a nossa convidada Maria da Graça Moreira da Silva, que vai nos falar sobre tecnologia para a aprendizagem. Como sempre, de forma extremamente agradável, a minha colega Márcia, da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, sempre parceira, né? Bem-vinda, Graça. Muito obrigada pelo convite. Sim. E aí, sempre a primeira questão diz respeito ao que você está trazendo para nós de inovação e que vai fortalecer o nosso diálogo aqui. A tecnologia para a aprendizagem. O que é isso? Ela é para a aprendizagem ou ela é para mais alguma coisa, essa tecnologia? Bom, a tecnologia em si, ela nasceu, é desenvolvida desde a pré-história, né? Desde o Machado. Desde o Machado, das cavernas, porque a tecnologia nada mais é do que a construção de instrumentos pelos homens. E esses instrumentos e ferramentas, eles sempre servem ou eles são a favor do próprio bem-estar, do desenvolvimento e da vida, né, do desenvolvimento próprio da vida. Então a tecnologia, embora ela seja vista ou muitas vezes entendida como algo muito diferente, sobrenatural, inatingível, na verdade ela é aqueles instrumentos e aquilo que a gente usa no dia a dia. As tecnologias hoje, né, na contemporaneidade, elas têm um diferencial que elas estão se desenvolvendo muito rapidamente. Então, por isso que às vezes a gente se depara com alguma coisa que não conhece muito bem ou que acha que é muito difícil ou não tem dificuldade. Mas o que acontece? Né? O homem que cria a tecnologia e no seu próprio uso ele vai modificando essa tecnologia e a tecnologia também vai modificando a forma como as pessoas vivem, se comportam, conversam, né? Enfim, mas o conceito de aprendizagem, né? Via tecnologia, Então. Porque a gente fala assim que é um fato, duas visões, tem a psicologia, que a Márcia sempre traz a contribuição e a educação, e essa questão da aprendizagem para o sujeito e a tecnologia, como você vê isso? Então, como nós estamos agora, né, na segunda década do século XXI, a tecnologia que nós temos hoje são, em especial, as tecnologias móveis. E é tão interessante que a gente acaba não percebendo que elas mudaram a forma como a gente se relaciona, como a gente conversa, como a gente namora e como a gente aprende, né? Então, hoje, o que a gente faz com o uso da tecnologia, ele tem que estar integrado à forma também como a gente aprende. Por isso que nós entendemos que a tecnologia, ao invés dela ser uma tecnologia específica para ensinar, como muitas vezes é chamado como tecnologia educacional, a ideia é a gente integrar mais naturalmente as tecnologias nas escolas, no currículo, porque é exatamente aquilo que a gente faz no dia a dia, ou que os alunos fazem no dia a dia, que os professores fazem no dia a dia. Então, a ideia de tecnologia para aprender é que praticamente muitas das tecnologias, elas não são feitas intencionalmente para a educação. Então, nós temos tecnologias que podemos utilizar para o processo de ensino e aprendizagem. Acho que tem uma coisa interessante da gente poder pensar que assim, aprender não é uma atividade exclusiva da escola. Aprender é do ser humano. É claro. Né? Então, quando eu estou na minha casa, eu ganho um celular, eu começo a mexer com o celular, eu estou aprendendo. Então, há uma diferença entre, embora a gente fale assim, a aprendizagem e a gente associe com a escola, a aprendizagem é do cotidiano da gente, todos né? Os ambientes. Assim, de uma certa forma, a gente para de aprender quando a gente morre. Só quando a gente morre. Só quando a gente morre. E nem sei, né? O que você... como é que você entende essa aprendizagem quando ela é feita de uma forma mais formal, quer dizer, institucionalizada, né?
a escola, ela tá na cultura, né? E a nossa cultura agora, nesse momento, é uma cultura com a centralidade nas mídias e nas tecnologias. Então, né? Conversando hoje com a Neide sobre o uso de Instagram, Facebook, né? Perguntando como é que ela conversa com os seus filhos, com os seus netos. Hoje, as práticas sociais de todos os nossos, somente os nossos alunos e professores que estão nos grandes centros urbanos, ela é mediada pela tecnologia, né? Porque a gente usa celular, a gente usa, enfim, metrô, micro-ônibus, tudo isso. E o que ela traz, então, para a educação? Por que a escola vai ficar desconectada se no resto do tempo e no resto do dia estão todos conectados? Né? Então, a apropriação da tecnologia pela escola, ela é uma apropriação que deve ser natural, né? Não forçada. Ela deve ser natural e ser integrando-se ao currículo e ao seu dia a dia. Então a gente vê que, embora seja integrado no dia a dia, a gente vê que na escola a tecnologia ela acaba sendo usada pelo aluno, como por exemplo o Mr. Google, que a gente brinca. Ou seja, ela vai aprender não só pela palavra do professor ou pelo conhecimento através dos livros, de qualquer outro. O Google hoje está trazendo. Essa é a tecnologia, porque é isso que os estudantes usam. Meu neto de 3 anos usa um tablet e lida muito bem com o tablet, né? Já sabe o que quer os brinquedos. É isto que a tecnologia vai favorecer a escola? Como você vê isso? Bom, vamos dizer, o uso da tecnologia pelas crianças, ele acaba acontecendo mais precocemente, né? Hoje a gente vai em alguns locais, tem crianças pequenininhas, de 1, 2 anos, já tá usando um laptop, usando um tablet ou mesmo um celular. Certo. Esse uso, o que ela está buscando? Ela está buscando diversão, entretenimento. Então, ela dedilha, né, o computador em busca de alguma coisa que lhe dê prazer, que lhe dê alegria ou que tome seu tempo. E usualmente é joguinho, vídeo, conversar com seus amigos quando ele é maiorzinho. Mas na escola, se a gente não tiver um trabalho, né, pedagógico e intencional de uso de tecnologia, as crianças vão repetir aquilo que elas já fazem no seu cotidiano. Então, para isso, é muito importante que os professores sejam formados para usarem as tecnologias na sua prática pedagógica de forma intencional, com intencionalidade pedagógica, né, a favor do processo de ensino e aprendizagem. Porque a tecnologia em si, embora seja nosso dia a dia, ela traz muitas coisas diferentes que a gente pode trabalhar com os nossos alunos, né? Ela pode trazer o trabalho colaborativo, né? A pesquisa não só no Dr. Google, mas em muitas outras bases de dados. Enfim, ela pode não só acessar, né, as informações, como também ela pode desenvolver trabalhos, projetos, né, por meio do que existe já de ferramentas que você possa interagir, compartilhar e produzir coisas e ser autor nesse mundo. A infraestrutura para a tecnologia, como você vê isso? Porque um dos problemas dos professores é a infraestrutura para a tecnologia. Posso te dar um exemplo? Por exemplo, antes tinha o livro didático. O livro didático ia para casa. E às vezes o irmão, a família não era muito, assim, realmente organizada e todo mundo ou riscava tal. Quando entrou, agora não, mas quando entrou, né, o tablet, né, e os pais vieram reclamar, porque a criança, obviamente, é diferente de um livro. Se o irmão menor pegar e mexer ou riscar, deixar cair. Então, assim, a infraestrutura, tanto da casa como a escola, tem que ter uma boa internet. Como você vê isso? As escolas estão acompanhando na infraestrutura para que essa tecnologia seja execuível?
Bom, tecnologia, quanto mais a gente tem, mais a gente vai usar. Porque a gente justamente usa aquilo que tem, né? Então, se a escola tiver uma infraestrutura para acesso à internet, todos vão acessar a internet cada vez mais. Se a escola tiver... Então, ela vai querer, num primeiro momento, trabalhar com programas como processadores de texto, softwares e tal, mas num segundo momento, ela vai querer trabalhar com vídeo, né? Porque as próprias mídias, como nós estamos numa cultura que agora é caracterizada pelo digital, toda a expressão dos alunos, ela se dá também por múltiplas linguagens, áudio, vídeo, em especial agora o vídeo que converge para todas as... Acho que você falou uma coisa que eu fiquei pendurada, porque Por assim, favor. quando a gente pensa na tecnologia, a gente está pensando como um meio de aprendizagem, etc. Tal. Você falou, rapidinho você disse assim, mas a educação, ela tem que fazer com que o aluno que é capaz de ir lá no Dr. Google, nas bases de dados, com que ele se transforme em autor. E essa é a diferença. Essa é uma das grandes diferenças. Essa é uma diferença, né, significativa, né? Quando ele não é um reprodutor, ele não é um ingeridor de conhecimento, mas quando ele é capaz de se transformar em autor. E na própria autoria, né? Assim, Paulo Freire sempre falava, né, que a gente deveria ler criticamente o mundo e colocar no mundo nossas palavras, principalmente para você ter voz, né, e ser ouvido. O que acontece agora com as mídias, né? O aluno, ele pode efetivamente ser autor em múltiplas linguagens, porque é a linguagem do nosso tempo, né? A linguagem do dia de hoje, e ele pode ser autor. Uma das questões interessantes quando a gente fala principalmente internet, embora as tecnologias não se limitem ao uso da internet, é que além dele ter voz, no sentido de estar fazendo um trabalho escolar, acadêmico, ou escrevendo, por exemplo, para o professor, ele pode ter uma voz mais expandida, porque na hora que ele se coloca e se publica e divulga seu trabalho na internet, ele pode ser ouvido por outras pessoas. Então, ele perde um pouco aquele caráter de um aluno, autor, no contexto da sua sala de aula, e ele pode ser autor, podendo participar, outras pessoas participarem, ou participar mais efetivamente da sua comunidade, da sociedade. Então, hoje a gente tem esse trabalho, né, não só as escolas particulares, mas também muito as escolas públicas, de trabalhar, principalmente as de São Paulo, né, de desenvolver projetos de colaboração e autoria, em que os alunos podem desenvolver seus projetos, seja nas mídias que eles entenderem mais adequadas, e depois publicarem esses projetos e compartilharem. E grande parte desses projetos também já é identificando alguma questão ou algum problema que ele encontra no seu momento, na sua comunidade, na sua escola ou na vida dos seus alunos. Enfim, a ideia é que ele participe, né, tenha mais voz, não só institucionalmente, mas também, né, para além da escola, para além dos muros da escola. Não só os alunos, como também os professores. Um dos pontos também, por falar dos complicadores, né? Tem os facilitadores e tem também o que os professores estão toda hora sugerindo, pedindo ideias e saídas. É o fake news, né? Quer dizer, na verdade, muita coisa que vai, às vezes, é um jogo de interesse, nem sempre é o ponto de vista correto, né? Eu, por exemplo, tenho que responder muitas coisas, às vezes, de informações que rodam acerca da educação e que eles querem saber, principalmente em entrevistas, jornais, como lidar e qual é a saída. Posso até te falar a última que me perguntaram, é como a escola lida se o professor for gay. Essas situações que eles jogam, que não pode ser gay, que o gay atrapalha a educação, toda essa discriminação, né, às vezes também vai para a internet. Há um jeito
de lidar com isso, porque se é para aprendizagem, como a Márcia colocou, a aprendizagem se faz na vida, na compreensão da realidade. É claro, né? Mas Né? essa é uma característica também do nosso contemporâneo, né? Sim. Que como as comunicações elas estão mais fluidas, né? A gente não tem limites tão bem estabelecidos entre escola, casa e comunidade, praticamente como era antigamente, né? Se você vivia num bairro e você tinha as pessoas que faziam fofocas, né? Soltavam boatos que eram nossos fake news. Mas o que é importante é justamente no interior da escola, principalmente pela prática pedagógica do professor, desenvolver juntamente com os alunos essa questão da cidadania nesse mundo que é digital. Então, para ele usar essa ferramenta ou as redes ou a própria internet de forma crítica, que ele só consiga não só identificar, né, as melhores fontes ou aquilo que é confiável, mas também publicar coisas que são importantes e confiáveis. Então, ter essa leitura crítica, né, daquilo que flui nas redes, daquilo que está na internet, não só para consumir, mas também como para produzir. E outra questão bastante importante também é ele ter essa criticidade ao participar em relação à sua própria segurança e à segurança dos outros, que é muito importante, né, nesse mundo, principalmente das crianças e dos jovens, que nesse momento ainda estamos, ou eles ainda estão, nós também estamos nos apropriando disso. Porque é muito interessante a gente pensar que até pouco tempo atrás, quando a gente falava, a gente estava conversando entre algumas pessoas. Agora, quando a gente fala para o mundo inteiro. Então, se você posta uma imagem hoje no seu celular, você imagina que seus colegas vão ver. Mas quem está vendo não são só seus colegas. É o colega do colega, é o colega do colega do colega, é o primo do amigo do irmão. Enfim, é como se a gente estivesse falando em praça pública. Então, essa questão, né, dessa privacidade ou dessa sensação de privacidade, ela não existe mais. E isso nos assombra também quando a gente começa a perceber que nós estamos sem paredes, sem fronteiras, né? E isso pode causar, muitas vezes, problemas, né, de segurança para as crianças e para os adolescentes que ainda não percebem, não conseguem entender ou aprender que o mundo agora não tem parede. De alguma maneira, eu estou aqui pensando, né? Acho que muda muitas coisas na nossa vida, mudaram muitas coisas, mas o ser humano, sua capacidade de relação e suas emoções, elas permanecem as mesmas. Não é a tecnologia que vai mudar. Elas permitem uma maior comunicação, uma forma melhor ou menor de apresentar isso, mas o ser humano ainda é, vamos dizer, analógico. Nós somos analógicos que a gente processa ainda de uma forma, praticamente da mesma forma. Agora, tem vários estudos que dizem que as crianças já pensam de outra forma, porque nós pensamos de uma forma mais linear e sequencial, porque assim nós aprendemos, porque assim a gente viveu. Agora, os novos estudos, principalmente de neurologia, da neurociência, eles estão entendendo que o próprio uso diferente das tecnologias, ele já traz uma certa diferença nas conexões neuronais que os alunos, que as crianças fazem, né? Mas isso mas o ser humano é sempre ser humano, como você falou, não importa o que ele seja. A gente nunca vai chegar para uma pessoa, bom dia, como vai? Você vem de onde? Qual a sua nacionalidade? Ou qual o seu gênero? Qual a sua cor? A pessoa é a pessoa. E o que é importante, por que é importante a escola se apropriar disso? Porque esse é a nossa cultura, é o nosso cotidiano. Então, hoje a gente não tem mais a cultura de ficar em casa esperando o telefone tocar. Exatamente. Né? Os nossos filhos, nossos netos agora, né? Quando eles querem falar com a vovó, a vovó, é por onde que ela está? Ela está no celular, ela não está mais em casa, entendeu? Então, isso
sem a gente perceber, já incorporou na nossa cultura. Então, a gente não procura mais ninguém em casa, telefone praticamente a gente não usa, porque ou a gente manda um WhatsApp, uma mensagem, nem mais de texto e tanto, agora você manda uma mensagem de voz, ou a pessoa no nosso interior, quando a gente pensa, a pessoa está onde? A pessoa está no celular. É como se o território, né, se modificasse. E essas mudanças, elas vão se incorporando na gente, a gente não vai percebendo. Então, a forma como a gente, não só a forma como a gente se comunica, mas a forma como a gente se relaciona, a forma como a gente escolhe, né, um filme para assistir, ou as opções que a gente vai fazendo, elas vão sendo... E que também são, de alguma maneira, vamos dizer, gerenciadas por outros interesses que não necessariamente os nossos. É claro, por isso que é muito importante a gente formar nossos professores, não só para aprender a usar a tecnologia, mas para aprender a usar as tecnologias de forma crítica, de forma responsável, segura para si e para os alunos. Porque quando a gente está pensando em também ter essa responsabilidade social, né? Informar os alunos para enfrentar esse mundo, né? É esse mundo que a gente vive no dia a dia. A gente não pode imaginar que isso não aconteça na escola, porque a escola seja um ambiente neutro, um ambiente ingênuo. Então, isso a gente vai se deparando todos os dias. Então, cabe também à escola, né, formar ou se preocupar com essa formação midiática que os alunos possam ter, para que eles também possam viver como um cidadão crítico e autor e presente nesse mundo, né? E o que as tecnologias também podem trazer, né, dentro dessa questão, né, de autoria, que é uma questão que eu me debruço bastante, né, me preocupar em a pessoa se expressar, de dar voz para os alunos, e tudo é essa nova também perspectiva do aluno aprender não só, né, a usar as tecnologias, como também a criar as tecnologias. Então, também, né, a escola, hoje, agora a escola pública também está envolvida em desmistificar esse mundo das tecnologias como algo que venha do exterior ou de países mais desenvolvidos para o nosso dia a dia. Então, para as crianças aprenderem a programar o computador, não só serem programadas por ela, a construir protótipos, projetos, né, por meio de robótica, e tudo isso de forma adequada às diferentes idades, aos diferentes contextos. Também perceber, né, que embora a minha relação primeira se dá com o celular, com a internet, existe um ser humano para além daquilo. É claro, né? Isso é o mais importante. Porque eu acho que é isso um pouco que a gente perde, né? Então, assim, eu liguei para você e você não me atendeu, como se, né, você não estivesse fazendo nada. Você não é um ser humano autônomo. É quase uma relação do bebê. O bebê quer mamar, o peito tem que estar lá. Né? Mamãe não tem nenhum outro problema na vida. Então, essa possibilidade de compreender que aquilo é um objeto intermediário de relação. Só é um meio, né? Exato. Só que esse meio traz grandes diferenças, né, para nossa vida. Agora, né, a gente está numa mudança, né, no meio de uma mudança de onda, né, e provavelmente vai aparecer muito na nossa cultura e vai representar uma diferença bastante grande na nossa cultura, que é a chamada inteligência artificial, que são os robôs. Na verdade, quando a gente pensa em inteligência artificial, o nome até é engraçado, né? Porque o nome é dado por um tipo de inteligência que seja mais parecida com a do ser humano. A inteligência artificial nada mais é do que a própria desenvolvimento da tecnologia, que ela, com mais rapidez, ela pode fazer um processamento mais rápido. Mas, com isso, vai trazer ainda grandes diferenças para o nosso dia a dia. E quando a gente se preocupa, né, em usar as tecnologias, é para que os alunos também aprendam a conviver com isso e eles vão acompanhando, né? Porque nós temos, claro, né,
dizer, a tecnologia, hoje, não só hoje, né, mas ela não é feita para o desenvolvimento da aprendizagem, ela é feita principalmente na lógica do capital, né, para desenvolvimento da economia, e o foco mesmo é político, econômico e, em terceiro lugar, social, né? O social está sempre a reboque disso. Então, a quem, né, se destina as tecnologias, né? A favor de quem elas vêm? Elas não vêm a favor da educação, elas vêm a favor da lógica de mercado e tal. Então, a apropriação das tecnologias, ela é importante também por causa disso. Embora já a Unesco tenha reconhecido, e nós também reconhecemos, que o acesso às tecnologias ela é um direito, não só um direito humano, mas como, em especial, um direito aluno-professor. Porque ficar fora também desse contexto ou ficar afastado dessa cultura que agora é digital, cria também, né, uma certa exclusão, e não é só uma exclusão digital, é a própria exclusão social. Acho que é super importante, né, o conceito ainda a gente força, que é formar as pessoas, para as pessoas, para ter criticidade. Mas nós estamos chegando ao final do nosso programa, eu queria que você tentasse colocar o que você entende e quer passar para as pessoas como essencial das tecnologias para a aprendizagem. Bom, eu acho que entendo que o essencial, né, é as escolas e professores, principalmente, os próprios alunos, se apropriarem dessa tecnologia como um meio, realmente, né? Não só um meio para se comunicar, né, como o uso de celular, mas um meio para aprender, né? E se afastar um pouquinho da ideia de que a tecnologia é para motivar o aluno, ou é para controlar o aluno, ou é para, enfim, fazer uma transformação, é uma inovação. A tecnologia é aquilo que está no nosso dia a dia. Então, ela não vai motivar o aluno. Eu tenho um colega de PUC que fala que uma bola motiva mais os alunos do que um próprio computador. Então, a ideia é não entender a tecnologia como algo que vai salvar, ou para controlar os alunos, ou para trazer graça para o dia a dia escolar que está meio sem motivação. Nós temos que fechar com essa ideia, né? Obrigado, assim, realmente ela não vem para salvar. Não vem para salvar. Não para salvar, ela vem para colaborar na construção dessa pessoa com outras mídias. Com isso, a gente fecha o nosso programa de hoje. Obrigada. Muito obrigada a vocês pelo convite. E até o próximo programa nosso. Até lá.